Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pela Rádio Alvorada, pelo Spotify, pelo YouTube da Rádio Alvorada Londrina. Seja bem-vindo a esse nosso podcast Amigo de Deus. Eu sou o Padre Junior Padilha, diretor espiritual aqui da rádio. Você já tem nos acompanhado aqui. Seja bem-vindo você que nos assiste, nos acompanha pela primeira vez. Esse é um podcast destinado a assuntos de direção espiritual. E a direção espiritual nada mais é do que um acompanhamento que alguém faz, não é um progresso, um processo que alguém faz no seu relacionamento com Deus. O diretor espiritual, o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast, você que ainda não viu, você pode ir lá no YouTube da rádio ou mesmo no Spotify, pode olhar que eu falo um pouquinho sobre direção espiritual, defino, falo quem é o diretor espiritual, como é que faz, enfim, dou uma série de detalhes. Mas eu digo lá que a direção espiritual, ela é necessária para quem quer ser santo, para quem quer se santificar, porque ninguém é mestre de si mesmo. E esse programa nosso, esse nosso podcast, ele tem o objetivo de te ajudar, de nos ajudarmos, cada um de nós, a crescermos no amor a Deus, na busca e na realização da vontade de Deus. E é a Ele que nós vamos pedir agora o seu auxílio sob a luz do Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, no programa passado nós tivemos aqui dois novos amigos, não é? E eles, claro, continuam conosco. E nesse podcast de hoje nós estamos aqui com o Lucas Fófano. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Olá, ouvinte. Muito bem, como é que passou de semana passada? Graças a Deus, tudo bem. Passou muita roupa? Não, né? Como é que passou de semana passada? Muito bem. Não, a promessa do altar não é pra passar roupa. Ah, é, né? Foi na missa no final de semana? Com a graça de Muito, Deus. Isso é bom, missa né? Com a família. Além de preceito, é uma necessidade, né? Temos aprendido isso nesse nosso podcast. Eu sei que você é uma pessoa que sabe disso também, né? Nós estamos, Lucas, na terceira semana do tempo do Advento, né? Tempo do Advento. Esse nosso podcast aqui, as pessoas estão acostumadas conosco, as pessoas que nos acompanham, né? E sabem que o nosso objetivo aqui, que o nosso intuito, é o crescimento das pessoas na vida espiritual, né? Isso é algo muito sério, muito necessário. E logo no início aqui eu sempre faço uma pequena meditação de um texto bíblico, do Evangelho sobretudo, para nos situarmos no tema. Então eu queria retomar aqui com as pessoas o do Evangelho do terceiro domingo do tempo do Advento. Então vamos, você que está em casa aí, pegue a sua Sagrada Escritura, sopra a poeira dela, né? E vamos Procura primeiro. Mateus 11, de 2 a 11, né? Mateus 11, de 2 a 11. Você que foi à missa já ouviu esse texto. Nós vamos simplesmente retomá-lo aqui, tá bom? Então vamos ao texto. Mateus 11, de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Impressionante esse evangelho aqui do terceiro domingo do tempo do Advento, domingo Gaudete, né? A gente parece gaúcho falando Gaudete, né, Everton? Mas é Gaudete mesmo, porque é em latim, né? E Gaudete significa júbilo, significa alegria. É o domingo da
alegria no tempo do Advento? Tem esse mesmo domingo, ou similar, né, também, no tempo da Quaresma. Lá é o domingo Letare. E por que esse domingo existe, né? Ali no tempo do Advento? Porque o tempo do Advento é o tempo de penitência, né, Lucas? E quando nós vamos chegando próximo daquilo que nós vamos celebrar no tempo de penitência, isso acontece na Quaresma também, então nós vamos já experimentando com uma certa antecipação a alegria daquilo que nós iremos celebrar. Então, já estamos muito próximos do Natal, da celebração do Natal. Então a igreja quer nos antecipar já essa alegria que nós celebraremos no Natal. E é interessante que esse evangelho, nós vemos aqui Jesus, primeiro, não é? Falando aquele, ele usa a palavra, né? Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. E ele diz isso depois de ele ter falado as várias coisas que ele realiza, os vários milagres, os vários prodígios que ele realizava e que eram sinais que atestavam a sua divindade, né? Ele estava dizendo isso só para confirmar a João aquilo que João já sabia, que ele era o Messias, aquele que João tinha anunciado. E depois Jesus faz uma série de perguntas relacionadas à figura de São João Batista. E o final do evangelho me impressiona muito. Sempre que eu leio esse evangelho, esse finalzinho do evangelho me impressiona de tal forma. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. A gente já recebeu um elogio desse do próprio Deus. É uma coisa impressionante, não é? Então nós podíamos imaginar assim, quantas virtudes tinha São João Batista, não é? A sua união com Deus, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de perdoar, a sua fortaleza, a sua diligência, né? a sua perseverança, a sua paciência, todas as virtudes que a gente pode imaginar, ele tinha em grau heróico, e Jesus está dizendo mais do que qualquer outro homem nascido de mulher. Uma coisa assim, simplesmente impressionante. E tem que lembrar que a gente está falando que antes dele a gente tinha Abraão, a gente teve Moisés, Davi, tem uma porção de cara top, né? Tem assim, uma grande leva de gente de uma estirpe gigantesca, né? Pois é. O São João Batista é uma figura que me impressiona muito, né? Eu sempre, quando imagino ele, imagino alguém assim, um homem muito, muito forte, né? Que suporta, viril. Exatamente, viril. Que suporta, né, a vida, que vive com pouco, sóbrio, austero, né? E pedagógico, né? Você imagina, ele mandar os discípulos dele perguntar pra Jesus que era o primo dele, né? Pois é, né? É meio aquelas perguntas que Jesus faz, né? É. Chega no cego e fala, meu filho, o que você quer? Você quer ver? O que você tá querendo? Pois é, porque ele de fato sabia, não é? Ele sabia, mas isso aqui, como ele tinha que preparar, então ele tinha que fazer com que as pessoas percebessem também a partir do próprio Cristo. Eu acho, né? Que tem aquela coisa do que o senhor fala muito, né? Assim, ter notícias ou conhecer. Né? Se tudo vem pela boca de São João Batista, obviamente que tem uma autoridade muito grande. Mas visto pelos próprios olhos dos discípulos, toma uma outra dimensão. Sem contar que me parece que também, talvez, pode ser que o João Batista, né? Enfim, ele estava aqui na prisão, né? Então ele já tinha imaginado que seria morto. Então agora ele precisaria reencaminhar, né? Ou encaminhar os seus discípulos. Que na verdade foi o que ele sempre veio fazer. Ele não sou eu. O Messias não sou eu, né? Aquele que é mais forte do que eu não sou digno nem de segurar as sandálias, como nós vimos no Evangelho de Lucas, ou desatar as sandálias, como vimos em outros evangelhos. Essa humildade de São João Batista também é uma coisa impressionante. E a figura dele nos acompanha no tempo do Advento, né? E esse é o domingo Gaudete, né? O domingo da alegria. Nós, a partir do anúncio de São João Batista, dos prodígios, dos milagres que Jesus realizou na vida das pessoas, nós celebrarmos o Natal, quando formos celebrar o Natal, sabendo que Deus realiza e realizará maravilhas na vida de todas as pessoas que permitem, que desejam, que buscam, que permitem. Vamos pedir a São João Batista, a Nossa Senhora Auxiliadora, que é padroeira da nossa rádio, que interceda por nós e que nos alcance todas as graças necessárias para celebrarmos bem o tempo do Natal e vivermos essa terceira semana do tempo do Advento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Muito bem. Ok, então, Lucas, né? O pessoal já conheceu você, conheceu o Zanetti, não é? Que não está conosco hoje, né? Mas provavelmente vai estar no nosso próximo podcast, né? Estaremos juntos aqui também. E nós estamos aqui na terceira semana do tempo do Advento.
Eu penso que nesse nosso programa, nesse nosso podcast Amigo de Deus, nós podemos ajudar aqueles que nos acompanham, né? Comentando algumas coisas, conversando algumas coisas sobre esse tempo que eu particularmente acho o tempo do Advento um tempo muito, assim, muito bom. Por quê? Porque eu sou músico, né? Você sabe que eu sou músico. Senhor. Inclusive eu ia fazer um comentário. Pode fazer. Essa questão do domingo da alegria, eu acho que a gente pode imaginar que a gente pega uma cena de filme. Então vai ter a entrada de um grande personagem, por exemplo. Sempre antes a gente tem algum tipo de sinfonia de música, se for um bom filme, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, a gente tem uma sinfonia que vai apresentando de alguma forma aquele momento da entrada do personagem. Certo, vai fazendo uma preparação, vai criando um clima. Exatamente isso. Porque assim, estamos nas vésperas. Sim. Né? Já é agora, já tá batendo na porta o Natal. Então, aí surge mais uma pergunta, na verdade. Desculpa cortar o senhor. Tranquilo. Mas pro pessoal, assim, que tá pegando o bonde andando, a questão é, e agora? Tô na metade. Aliás, já tô... Passamos da metade, né? Passamos da metade. Então, como viver na prática agora, daqui até a chegada do Natal, é o Advento. Pois é. Nós vamos ter que ajudar o pessoal, né, cara? Esse podcast aqui é para isso. Esse programa é para isso. Vamos ter que ajudar o pessoal a viver. E, claro, o que a gente fala aqui são coisas que também a gente busca viver, né? São as coisas que eu oriento, por exemplo, na direção espiritual, nas confissões, nas homilias, nas formações, nas meditações que nós temos aqui com o pessoal da rádio, enfim. São coisas que provavelmente você também busca viver. E eu comentava, né, que como eu sou músico, eu comecei a tocar na igreja, tocava teclado, né? No tempo do Advento. Então são as primeiras músicas que me trazem a memória. E eu comento muito sempre que eu falo do tempo do Advento, faço uma meditação, eu comento de algumas músicas do Advento que me marcaram. Mas tem uma delas, que é do Advento passando pro Natal, que é bem interessante, não é? E a letra dela é interessante, que diz assim, né? Abre tua porta que alguém está batendo. Abre tua porta que alguém está nascendo. É Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Por que tu te escondes e impedes Jesus de renascer? É interessante, porque isso tem a ver com o que você acabou de falar, né? Tem pessoas que o Advento, nós já estamos na terceira semana do Advento, né? Terceira semana do tempo do Advento. Então já foram 2 semanas, estamos agora na terceira, de preparação para a celebração do Natal. Eu tenho dito isso, né, e vou continuar repetindo, que quem se prepara para a celebração do Natal está se preparando para a grande vinda de Cristo, né, no fim dos tempos, para sua segunda vinda, a vinda gloriosa, a vinda do julgamento, sua vinda em justiça, etc. Mas também está se preparando para todas as vindas que Deus faz, enquanto nós estamos aqui, entre a primeira vinda dele lá, né, quando ele nasceu, na sua, né, condição humana, etc., encarnação, e também essa segunda vinda. Esse tempo do meio é o tempo que nós estamos vivendo. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos, se a gente vai se preparar para o tempo do Natal, nós estamos nos preparando também para essa vinda, para as vindas que Deus faz enquanto nós estamos aqui. Quem não se prepara para o tempo, para a celebração do Natal, eu digo que não pode chegar no dia 24 à noite, nem no dia 25, e dizer para as outras pessoas, Feliz Natal. Não seria justo, né? Ou seria? O que você acha? Eu acho não que dá, não. Né? Não dá. Eu acho que não. Como é que você pode falar Feliz Natal se o principal não está, que é Deus, que é Jesus? Nós estamos celebrando Ele que nos visita, não é? São essas 3 vindas. Só que se a gente não se preparou, poxa, o que eu vou celebrar? Aí cai nessa coisa meia... não é nem mundana, é moderna, né? De pensar que o Natal, assim, é alguma coisa como uma festa de firma, um tipo de reunião familiar, um tipo de data que tem fixada no ano pra gente ver um primo que mora lá no Mato Grosso, alguma coisa nesse sentido. Pra esse pessoal é sempre Feliz Natal, né? Porque o Natal aí não é a mesma coisa que a gente tá falando agora, né? Então pra esse pessoal aí não tem nem Feliz e nem Natal, né? Não é só uma tragédia de não ter esperado o amigo, né? É a tragédia de não saber necessariamente o que é essa data. Pois é. Então me parece que o tempo do Advento também é um tempo de a gente, né, vislumbrar, compreender, conhecer o que é o Natal. O que é o Natal? Precisamos saber disso, que é o Natal. Porque nós estamos nos preparando, né? Então, veja só, todo mundo tem essa experiência, acho que todo mundo tem, né?
Tem algumas pessoas que são um pouco mais simpáticas do que eu, né? Assim, que são mais acolhedoras do que eu, né? Então as pessoas recebem alguém em casa, né? Se tem alguém em casa, padre, o senhor tem uma bala aí? Não tem. O senhor tem um doce? Não tem. O senhor tem... Não tenho nada, pô. Porque eu tô acostumado a viver sozinho, essas coisas pra mim, né? Mas tem pessoas que têm essa delicadeza e quando recebem visitas, eu não recebo tantas visitas assim. Mas eu sei que quando a gente recebe alguma visita, sobretudo, né? Diga-se de passagem, a importância da pessoa que nos visita, ou mesmo, né, a proximidade que a pessoa tem conosco, o apreço, o afeto que a gente tem com a pessoa, aí vai dizer o quanto nós vamos nos preparar e preparar o nosso ambiente. Todo mundo tem essa experiência, né? De receber uns parentes que vêm de longe, de receber, sei lá, uma pessoa importante que está passando. Às vezes acontece isso, né? Sei lá, o bispo está na visita pastoral e a pessoa vai recebê-lo para um almoço, né? Um padre, né? Sei lá, alguém que veio, uma autoridade que veio fazer alguma conferência, vai passar por ali. Então a gente organiza o ambiente, o tempo, etc., pensando naquela pessoa que nós vamos acolher. Nós temos essa experiência de preparação. É algo natural, é algo humano. Deus já colocou isso na gente, né? E agora precisamos fazer isso de modo muito mais excelente quando diz respeito ao próprio Deus, né? A recepção do próprio Deus. Temos que fazer. E o tempo do advento é para isso. É um tempo de preparação. Viver então, preparar-se bem no tempo do advento é a melhor coisa. E aqui tem um negócio que eu acho muito interessante, que é o seguinte. O advento é um tempo litúrgico. É um tempo da igreja. E, em geral, as pessoas não estão acostumadas com tempos litúrgicos. Sim, né? Sim. Começamos um novo ano agora, né? Ano A. A igreja ela vai sempre um ciclo assim. Ano A, ano B, C. A, B, C. E ela volta. A, B, C, A, B, C. Né? E cada ano vem um evangelho. Falamos aqui no nosso primeiro podcast, falava sobre isso, né? Ano A, B e C. Primeiro podcast que nós fizemos no tempo do advento. Logo depois começamos o ano litúrgico, né? E as pessoas em geral, isso que me parece que é algo que nós precisamos crescer na formação na igreja. As pessoas elas não vivem o tempo litúrgico na sua vida diária, né? Na vida cotidiana. Elas vivem só na igreja. Então, é advento na igreja. Tem lá a coroa do advento na igreja, né? Tem lá o presépio na igreja. Tem as luzes, tá? Às vezes as pessoas até fazem as luzes em casa, mas aquele clima do advento a pessoa não leva para casa. Você percebe isso também? Percebo e vem de encontro com um livro muito bom que eu li, chama O Valor Divino do Humano, do Jesus Urteaga, né? Ele critica muito, assim, ele fala que... Ele dá um nome para essas pessoas, na verdade. Ele chama de beatos, mas de uma forma pejorativa. Por quê? Diz ele, assim, que essas pessoas têm um tipo de vida dupla, né? Então, assim, coloca o pé na igreja, é uma outra pessoa. Saiu da igreja, aquilo... É o que a maioria das pessoas gostaria de fazer com o trabalho, né? Uhum. Daqui para lá, eu tenho uma responsabilidade. Daqui para lá... Acabou. Na verdade, acho que as pessoas fazem isso, né? Acho que elas fazem. É como se fosse. Acho que o São José Maria fala isso, né? Que o nosso ser cristão não é como a roupa que a gente veste e desveste. Pode tirar a qualquer hora. Dependendo da circunstância ou do ambiente que nós estamos. Mas o tempo para a igreja é sagrado. O tempo é sagrado. Né? E nós conhecemos, né? Tem lá o tempo cronológico, que é esse tempo que o relógio marca, não é? E nós temos o tempo chamado Kairos. E o Kairos é o tempo da graça, é o tempo oportuno, é o tempo em que Deus age, não é? E nós estamos, no tempo do advento, nos preparando para o Kairos, que é o tempo da graça, é o tempo em que Deus age na nossa vida no Natal. Precisamos nos acostumar com isso. Para a igreja o tempo é sagrado. Me parece, não sei se você sabe disso, mas me parece, é o que me consta, não que eu estude muito esse tipo de coisa, na verdade não estudo, né? Me parece que os protestantes não têm tempo sagrado, não têm lugar sagrado, pessoas sagradas. O que me ocorre parece que não, né? Eu não conheço, mas assim, se a gente parar pra pensar por fora, provavelmente não tem mesmo. Provavelmente não faz sentido, né? Provavelmente não tem. Por exemplo, por que eles teriam o 25 de março pra eles? Não faz sentido nenhum.
Assim, claro, eles podem pensar lá, sei lá, daqui 9 meses teremos o Natal. Sim. O que é o 25 de março? De repente o pessoal não entendeu a referência. 25 de março é o dia que o Frodo jogou o anel na Montanha da Perdição. Aí você ajudou muito, né? É a anunciação do anjo. É o dia da anunciação, o dia que Jesus é concebido. Veja, olha que interessante essa informação do Lucas, né? Já tinha percebido isso? Se você contar do dia 25 de março para frente, 9 meses, que é o tempo de uma gestação, assim, comum, vai dar dia 25 de dezembro, né? E isso, nós celebramos essa data, a data da concepção virginal, né, de Jesus, dia em que o Espírito Santo, claro, né, fecundou o ventre de Maria. Então, 25 de março nós celebramos esse dia da anunciação, que o anjo mostrou para Nossa Senhora, né, disse para ela o plano de Deus, o plano de salvação, etc. E pediu o assentimento dela para fazer parte disso. Realmente, eles não têm 25 de março, né? Não tem. É uma pena. Só que tem uma coisa interessante que eles têm, que na verdade veio deles para nós, acho que você sabe, né? Que é a coroa do Advento. É, a coroa do Advento. Não sei se o pessoal que tá acompanhando a gente sabe que a coroa do Advento não fomos nós que inventamos. Eu fiquei tão chateado quando eu descobri isso, sabia? Fiquei tão chateado quando eu descobri isso, né? Que não fomos nós. Só que tem tudo a ver conosco. Eu queria que a gente tivesse inventado a coroa do Advento. Foi pena que não foi, né? Conta mais, como foi isso? Eu vou contar. Bom, então, né? Como nós estamos aqui conversando, nós estamos falando sobre a necessidade que nós temos de nos prepararmos para o Natal. Nós estamos no tempo do Advento. E nós comentávamos agora, o Lucas chamou atenção para isso, que tem algumas coisas que nós precisamos saber para poder vermos bem cada tempo da igreja. E o tempo da igreja, que acabamos de ver, não é? O tempo é sagrado. É o tempo em que Deus age na nossa vida. É o tempo em que Deus nos visita, o tempo em que Deus está conosco, o tempo em que Deus nos suscita uma resposta. É o tempo que Deus pede de nós um crescimento na fé, na esperança e no amor. E nós falávamos que, ao que me consta pelo menos, não é? Se alguém souber, depois puder ajudar a gente, né? Os protestantes não têm esse conceito de tempo sagrado, pessoa sagrada, espaço sagrado e objetos sagrados. Eles não têm. É o que me consta, não é? Não estudo muito a teologia protestante. Não faz nem sentido, eu vou estudar a teologia para quê, né? Enfim. Mas a coroa do Advento foi inventada por eles, né? Foi inventada pelos luteranos. Sabia dessa, né? Não sabia. Não sabia? Não, foi inventada primeira vez. Sério mesmo? Primeira vez que eu tô ouvindo. Nossa, tá bom. Foi inventado. Sabia dessa aí, Everton? Sabia sim, porque eu falei. Aí não conta. Pois é, cara. Foi inventado. Os luteranos, é claro, eles celebram o Natal. Celebravam o Natal também, né? E aí acontece que a molecadinha lá ficava perguntando pro pastor, né? E quando é que vai ser o Natal? Quando é que vai ser o Natal, né? Claro, apurrinhando ele, né? Ele falava, vai daqui tanto tempo, daqui tanto tempo. E aí então o que ele fez? Ele teve uma ideia, né? Ele falou, então, puxa, eu vou aqui então fazer uma espécie de um relógio. Então ele pegou lá uma roda de carroça, se não me engano, colocou lá 4 velas, exatamente, para marcando cada uma das semanas ali até o Natal. E aí cada vez que ele acendia uma vela, as crianças já sabiam que estava próximo. É interessante porque eles que inventaram isso, os luteranos, só que tem muito mais a ver com a gente, né? Porque nós temos o tempo do Advento, né? Eles não têm. Nós temos essa sequência, né? Essa preparação, esse tempo, essa cronologia, eles não têm. Então a igreja então assimilou depois para ela, né? A coroa do Advento. E hoje todas as paróquias têm, não é? Não é um objeto propriamente litúrgico, sabia? A coroa do Advento. Ela não é propriamente litúrgico. Ele é assimilado na liturgia, tanto que você pode ver, tem igrejas tem velas todas roxas, ou tem, sei lá, azul, verde, roxa. Não há uma determinação. Não há, porque a ideia acho que na liturgia se diz que é paralitúrgico, uma coisa assim. Então não é próprio da liturgia, mas ele convém, então ele pode ser usado na liturgia. É assim como o presépio também não é da liturgia, né? Algo da liturgia. Mas pode ser usado. Mas é isso. É a questão da catequese visual, né? Não é isso? Exatamente, isso daí. E eu acho que, claro, as pessoas podem ter a coroa do Advento também na casa, né? Claro. Então se prepara. Se você não tem, no próximo ano, no próximo Advento, faça aí, né? Faça. Pega na internet, né? Compra 4. Se vira. É super simples, né? 4 velas, né? 4 velas é um negócio. Pô, é tranquilo, né? 4 velas, uma bandeja de bolo, um pouquinho de galho de árvore. Resolvido. Sobretudo se tiver criança, né? Você fez coroa do Advento com suas não, crianças? Ainda não. Mas presépio fizeram? Presépio tem. Pois é, cara.
O presépio também é um negócio tão interessante, né? Então a coroa do Advento, ela foi criada para lembrar as pessoas da proximidade do Natal. Então significa que se você for nas paróquias, você vai ver que tem 3 velas acesas. Falta mais uma, e depois algumas paróquias colocam uma branca no centro, né? E aí, então terminou o tempo de espera e vamos celebrar o Natal. Então a coroa dá pra gente essa expectativa, interessante. Sempre que a gente olha... E sabia que ela em volta dela geralmente tem cipreste, aquelas folhinhas do cipreste? Sim. Sabe por quê? Não imagino. É interessantíssimo, cara, porque aquela árvore lá, ela permanece verde mesmo no inverno. Então ela se mantém ali viva. E a ideia da nossa esperança que vai subsistindo, que vai permanecendo, né? O tempo do Advento é um tempo de esperança. A gente mantém a esperança viva, a esperança acesa. Estamos esperando, é claro, Jesus no Natal, Jesus na sua segunda vinda, Jesus que vem na nossa vida no dia a dia. Então por isso que algumas coroas do Advento tem lá a guirlanda. O bom seria que fosse natural a folhinha lá, né? Enfim, mas aquele verde lá que é simbolizar essa esperança que permanece, essa esperança que perdura, não é? Mas o presépio, o que você sabe do presépio, Lucas? Eu sei que o presépio segue uma valiosa tradição da igreja de catequizar por imagens. Não é isso? Então, se você tem pessoas que não sabem ler, por exemplo, então digamos que a gente esteja na Idade Média e que eu seja um monge muito caridoso chamado Francisco e eu queira que as pessoas participem do Natal sabendo um pouco mais, né? Então, assim, eu tô dando um spoiler de como foi a criação do presépio. Então, estamos lá na Idade Média, nem todo mundo sabe ler, nem todo mundo tem recurso, né? Mas existe uma chama ardente no coração de São Francisco de Assis de que as pessoas vivam o Natal de uma forma, não é mais calorosa, mas de uma forma mais intensa, né? E como fazer isso com pessoas que na maioria das vezes cansados, analfabetos, né? Então ele recorreu ao grande recurso que a igreja sempre teve, que é a catequese visual, né? Então se você tem um filho, por exemplo, tem dificuldade em ensinar algumas coisas, existem desenhos que fazem isso de uma forma maravilhosa. É claro que hoje está todo mundo alfabetizado, temos bons livros, mas dá para ilustrar uma coisa melhor fazendo um desenho, né? Assim, então, sim, com certeza. Por exemplo, o princípio do professor é esse, né? Você usa o quadro para quê? Faz um esquema. Não é tanto para escrever, né? É esquema, você liga a ideia, faz de repente um desenho. Eu lembro quando eu estudava, tinha um professor de biologia, isso ajudou demais, assim. Ele desenhava, trocava cor de giz, ele desenhava barata, desenhava, sei lá, uma célula. Aquilo ajudava demais. Então a igreja sempre seguiu esse princípio, visualizar, né? Visualizar as coisas. Então pegou lá Francisco, São Francisco, pegou lá o burrinho, pegou todos os elementos presentes no que a gente sabe que foi o nascimento do Senhor e criou o primeiro presépio, 1223, né? Na Itália. Caraca, quer dizer então que ficou 1200 anos sem um presépio, assim? Sem pelo menos um presépio registrado, né? Alguma coisa que a gente saiba. Caramba, que porque aí as pessoas podem dizer, mas tinha a Bíblia, todo mundo sabia que não foi bem assim, né? Não era bem assim. Não é a Bíblia que foi o manual de tudo isso. Sempre foi pessoa, né? Jesus Cristo não falou, sigam a Bíblia. Ele não tinha Bíblia, né? Sigam essas pessoas, sigam esses 12 aí, ó. Jesus não era protestante. Se vira com esses 12 aí, ó. Esse pessoal aí que tá fazendo o negócio. Não tem Bíblia. Bíblia é muito posterior à igreja. Mas então São Francisco pega esses elementos visuais, traz para esse pessoal numa propriedade de um amigo dele que ele tinha, onde ele ia fazer as orações dele, se retirava. E esse pessoal então tem acesso a isso. E o primeiro menino Jesus que teve no presépio, então, foi a Eucaristia, né? A Eucaristia foi o primeiro menino Jesus. Então é assim, é o Jesus que vem no presépio, mas a gente também tem que lembrar que é o Jesus que vem no domingo. Todo domingo. Não é isso? É o Jesus que vem no domingo, todo domingo. Então a nossa semana também acaba sendo uma espécie de advento. Sensacional, né? Não é isso? Não é isso? Então o que eu sei do presépio é esse negocinho pequeno aí. Não, mas isso é muito interessante porque é muito legal. Falamos aqui em outubro, no mês missionário, sobre isso. O grande São Paulo, nosso grande evangelizador da igreja, né? Uma das colunas da igreja que levou o evangelho
para os gentios, né? Para aqueles que não conheciam a Deus, não conheciam a Cristo, etc. E ele dizia, né? A caridade de Cristo nos impele, né? E depois vimos também São Francisco Xavier, aquele homem, aquele padre impressionante, aquele missionário assim de uma força interior impressionante. Então eles vão e o São Francisco Xavier, ele dava catequese. E como é que ele fazia? Ele saía com um sininho pelas ruas chamando as crianças e ele fazia músicas pra ajudar as crianças a decorar. Pra molecada, eu fiz também. Mas não sabia que ele tinha feito, mas na época que eu fui catequista eu fiz música também. E é interessante que você falou de São Francisco, né? Então aqueles que querem tornar Deus conhecido e amado, que era o caso de São Francisco, né? Vai buscar os recursos e os meios para tornar aquilo, né, factível, para realizar aquilo lá. Isso é coisa impressionante. Isso fica para nós, né? Esse ensinamento, né? Poxa, nós precisamos tornar Deus conhecido e amado. Agora nós estamos no tempo do Advento, precisamos ajudar as pessoas a entenderem o que significa o Natal, para celebrarem de fato o Natal. Porque a maioria não celebra, né? Tem gente que começou a enfeitar aí as lojas em setembro. O que setembro tem a ver com o Natal? Setembro não tem nada a ver com o Natal. Outubro não tem nada a ver com o Natal. Novembro, no final de novembro que nós começamos aí, depois da festa de Cristo Rei, que nós começamos o tempo do Advento, aí sim. Então precisamos recristianizar o mundo. E você, eu, aqui, o Lucas, nós somos essas pessoas que Deus e que a igreja está contando para podermos recristianizar o mundo. É tarefa nossa, é missão nossa. Já vimos aqui, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Muito bem, Lucas. Então, presépio foi, assim, pelo menos essa configuração aí foi o do São Francisco de Assis, né? Eu li um livro uma vez, faz um tempo, já faz bastante tempo, quero relê-lo. Eu não sei se eu emprestei de alguém, se eu comprei, porque eu tenho o hábito de, assim como você, eu compro livros e dou para pessoas. E depois eu não lembro, né? Se eu dei, se eu vendi, se eu perdi, o que foi, se eu emprestei de alguém, etc. Mas o título do livro é um livro pequenininho como esse aqui, assim, né? E o título do livro é O Presépio dos Sorrisos. Eu recomendo você que está acompanhando comprar esse livro. Pesquisa aí na internet, né? Se não me engano, é da editora Quadrante, se não me engano, né? É o Presépio dos Sorrisos. Desculpa. Presépio das Crianças. Tem outro que é o Natal dos Sorrisos. Esse é o Presépio das Crianças. E esse livro é interessante porque é assim, como se fosse uma espécie de um livro assim ficcional, etc, né? Então, qual que é a ideia? Tem um padre na paróquia que ele faz lá um presépio. Já leu esse livro? Não. É bem interessante. Então, ele cria um presépio na paróquia e aí ele deixa o presépio lá. Só que ele faz o seguinte, aí ele fala, incentiva as pessoas a irem ao presépio, né, fazerem oração no presépio, enfim, tá lá, contemplarem o presépio. Porque, claro, o presépio não é só algo para decoração, é muito mais para oração, para contemplação, do que para decoração, né? E aí, quando as pessoas chegavam no presépio, ele ficava assim meio de longe olhando, e algumas pessoas ele ia lá e fazia algumas perguntas. Então ele perguntava pro professor, por exemplo, sei lá, o que que chamou a atenção nesse presépio? Esse é no livro, né? E a pessoa contava, ela falou, nossa, eu chamei a atenção ali os pastores. Aí a pessoa ela ia contando como se os pastores estivessem conversando com ela e explicando para ela a alegria que eles tiveram de receber o anúncio do anjo e depois irem até lá, até aquela, né, a gruta lá, e encontrarem o menino, né, Jesus, São José, a Virgem Maria e tal, aquela configuração toda do presépio. Aí os pastores contando para a pessoa como que... Muito interessante. Depois São José interpela São José, os magos. É muito interessante esse livro. Então nós podemos fazer oração com o presépio. Já fez oração com o presépio? Ainda não. Vamos ter que fazer, né? Tem que fazer. Pois é, muito interessante, cara. Eu tenho falado isso na homilia também, né? Imagine o anjo. Eu fico pensando o anjo. Imagine o anjo vendo aquela cena gigantesca. Então, ele pensa, tem uma frase do Chesterton que é muito bonita e eu nunca consegui achar o livro de novo pra reler. Então eu não sei se eu vou conseguir. Qual que é o livro? Pois é, eu não lembro. Não lembro daí, então tá bom. Pois é, eu não lembro. Então ele fala assim que houve uma vez no tempo em que numa manjedoura existia algo maior do que o próprio mundo. Eu acho que é no Homem Eterno. Pois é. Eu vou ter que procurar provavelmente no Homem Eterno. Então você imagina o anjo vendo tudo aquilo, todo aquele desenrolar de quando teve a queda
dos anjos, etc, etc, etc. E agora ele vendo ali Deus pequenininho, naquele momento. Imagina esse ponto de vista. Impressionante, né? Imagina isso. Pessoal, isso aí nos ajuda a viver o tempo do Natal. Quando a gente olha, por exemplo, a manjedoura. Pra mim, realmente, eu sendo bem sincero, né? Quando eu olho o presépio no tempo do Advento, ele fala muito pra mim. Por quê? Porque a manjedoura tá vazia. Né? A gente tá acostumado com presépios em que você não consegue tirar o menino Jesus lá da manjedoura. Ele é colado. Mas o certo é que a gente tirar e depois colocá-lo no tempo do Natal. Sabiam disso? Exatamente. E faz essa experiência como um presépio que você possa tirar o menino Jesus da manjedoura e você fica com ele durante o tempo do Advento. Você vai perceber que tá faltando algo. Aí você vai ficar esperando. Aí, inclusive, você pode até falar para as crianças, né? Olha, lá no dia 24 à noite, quando a gente chegar da missa, nós vamos todo mundo pegar o menino Jesus, nós vamos cantar Noite Feliz e vamos colocar ele deitadinho na manjedoura. Cara, eu acho que se fazer isso com as crianças, deve ser assim de um impacto, né? Uma coisa impressionante. Mas eu fico olhando aquela manjedoura vazia e eu fico pensando em mim, que sou a manjedoura, que não posso estar vazio, né? Que não posso estar vazio. E todos nós, a nossa alma, nosso coração é uma manjedoura que não pode estar vazia. Ela precisa estar com Deus, né? Porque ele habita em nós se nós quisermos. Ele habita em nós. Ele tem presença na nossa vida. Cara, o presépio é um negócio sensacional. Você imagina a simplicidade, a palha, a pobreza, o escondimento da divindade, aquela ideia da Kenos. Cara, catequese, pessoal, catequese. Imagina os presentes dos Reis Magos. Pois é, cada presente, né? Cada presente significando alguma coisa. O burro tava lá, o burro tava lá. Né? O burro tava... Se era o burro, era o asno, era o asno. Pois é, tem um livro muito interessante do burro, né? As 10 lições do burro. Cara, é muito legal. São as virtudes. Por exemplo, quando eu vejo o presépio, eu me lembro desse livro que eu li, das 10 lições do burro. É uma ideia do São José Maria. Ele diz assim, eu sou o burrinho que carregou Jesus ali na entrada triunfal de Jerusalém, né? Então você vê, Jesus entra no mundo, tem um burrinho. Jesus entra triunfante para ser crucificado, tá no burrinho também. Essas coisas não são à toa, elas não são à toa, elas estão aí, é um sinal da providência, porque elas querem que a gente aprenda algo daí. Cara, você contemplar o presépio, meu amigo, tem tanta coisa que nos fala, aquela, né, a gruta, às vezes o pessoal faz uma gruta, às vezes uma casinha, tá tudo bem, cada vez vai nos falar algo, né, vai nos falar, mas tem uma figura que eu sei que você gosta muito, que a mim fala muito no presépio, que é São José. Perfeitamente. Ele é o que mais se parece conosco, talvez, do presépio ali, assim, da configuração mais simples do presépio, né? Porque tem os magos. Exato, porque tem os magos, tem os pastores, tem o anjo, etc. Mas ali, no centro mesmo, ali no núcleo, tá a Virgem Maria, a manjedoura, no Natal coloca Jesus, e depois São José. A Virgem Maria era Imaculada, não é? Celebramos o dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Depois, Jesus é Deus, perfeito homem, mas é Deus. São José é como nós. É um homem. É como nós. Então me parece que quanto mais a gente olha para ele, mais a gente consegue se preparar pro Natal. Sim, imagina também, tem uma outra coisa que é uma grande graça, né? Então ele estava ali no momento vendo o próprio Deus nascer, e teve um momento que o próprio Deus viu ele morrendo, né? Que doideira, né? E estava ali também a Virgem Maria, o próprio Deus e ele indo se encontrar. Impressionante. Cara, veja, a nossa igreja tem uma riqueza imensa. Gigante. Eu digo para as pessoas que nós somos milionários, né? E tem muitos católicos milionários, como se tivesse uma conta bancária gigantesca, mas nunca saca nada, nunca faz nenhuma transferência, nenhum Pix. Não faz nenhum Pix, nem outra, nada, tá tudo lá, é milionário, mas nunca pega, né? E não quer saber quanto tem, pois não é. quer nada. Então vamos nos aberar dessa riqueza. Imagina, o presépio é uma coisa simples, todo mundo pode ter em casa. A coroa do advento é assim, nós podemos ter em casa. São coisas que vão nos ajudando, né, a nos prepararmos exteriormente e interiormente, claro. Terceira semana do tempo do advento. Falamos do São João Batista aqui, lemos o evangelho inclusive dele, né? No início agora na meditação. Ele, quando preparava o coração das pessoas para a vinda do Messias, ele sempre dizia para elas: o batismo que eu administro aqui é para conversão. O tempo do advento é o tempo de conversão. Nós precisamos nos confessar.
precisamos pedir a Deus a purificação do nosso coração. É tempo de confissão. Então vamos nos aberar desse sacramento que é maravilhoso, não é? É um sacramento, uma grande graça que nós podemos, de tempos em tempos, não é? Assim, Ô padre, então ainda há tempo. claro que ainda há tempo, Ainda né? há tempo. Sempre há tempo. Até no dia 23, no dia 24 de manhã, procura um padre, dá pra confessar. A casa tá limpa, né? Não, vai vir o Papa vai vir ficar na tua casa, Lucas. Então, sei lá, a molecada, né, bagunçou tudo Picou lá, papel. virou o sofá de ponta cabeça. Tem cachorro? Não tem cachorro. Não tem. Então vou dar o meu cachorro. Não quero. Pra ir lá fazer... pra ir lá, entendeu? O Adam, meu cachorro, né? Então ele vai lá fazer um pandemônio na tua casa. E agora, vai vir o Papa. Ah, não, o Papa que se ajeite aí. Que se ajeite aí. Se fosse o Padre Juniara, o Padre Juniara que se ajeite. Ele que se Mas vire. o Papa não, né, cara? Se for o Papa, você... Agora imagina, Jesus vai vir e a casa tá toda de ponta cabeça, né? Toda suja, toda de barro, né? A parede tudo podre. Não dá, né, gente? Então, ele tá vindo pra nossa alma e nós precisamos, com todo aquele esmero, com toda a dedicação, todo o zelo, nos prepararmos. O tempo de vida é pra isso, né? Graças estão sendo derramadas para nós, para nos prepararmos, Lucas. Que Nossa Senhora da expectação, né? Nossa Senhora grávida, interceda por nós, por todos aqueles que nos acompanham, para vermos bem esses poucos dias que estamos aí para celebrar o Natal. Mas tem uma notícia agora aí, meio um pouquinho triste aí. Estamos chegando no final aqui do nosso podcast, né? O tempo vai muito rápido, né? Então vamos precisar... Voa. Exatamente. Então deixa aí uma mensagem para o pessoal que vai celebrar o Natal, Lucas. Principalmente para os pais, né? Já que você tem filhos, né? Exato. Então eu vou contar uma coisa que eu lembrei, porque o senhor falou de Nossa Senhora grávida. Então não vai ser muito uma mensagem, vai ser alguma coisa mais parecida com um testemunho pessoal. Eu falei para vocês que eu vou fazer 10 anos de casamento no ano que vem. E o meu filho mais velho só tem 4 anos. Né? Então, o que aconteceu nesse tempo? A minha esposa tinha um diagnóstico de infertilidade sem causa detectada. Caramba. Pois é. E sabe quando é que ela engravidou? Depois de uma novena que a gente fez para Santa Giana Beretta Mola. E na semana que recebemos uma imagem de Nossa Senhora grávida. Caramba. Pois é. Não tinha nada combinado. Não tinha nada combinado. Foi nessa semana que o Benício foi concebido. Depois de 5 anos, depois de um diagnóstico triste desse. Sensacional. Então sempre há tempo. Sempre há tempo. Não importa muito bem, né, quantos anos se passaram que você andou longe de Deus, sempre há tempo. Temos que manter a esperança, né? Temos que manter a Em esperança. nós, naqueles que convivem conosco. Porque as pessoas às vezes falam, puxa, fulano nunca muda, rezo, e falando... Espera. Isso. Como diz São José Maria, né? Enquanto a pessoa está viva, ainda pode ser santa. Impressionante. Muito bem, então. Estamos quase para findar o tempo do Advento, certo? 3ª semana do tempo do Advento. Vamos caprichar na nossa preparação. Deus merece todo o nosso empenho e nós precisamos da ação dele nas nossas vidas. Vamos deixar agora, então, uma bênção muito especial para todos aqueles que nos acompanham, não é? Para todos aqueles que estão aí vivendo o tempo do Advento, se preparando, para que Deus confirme com muitas graças, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Nós nos encontramos na próxima terça-feira, aqui na Alvorada Londrina 106.3. Até lá.